Bom, vamos entender agora o que é engenharia de requisitos. E é importante a gente entender o que é isso exatamente, porque muitas vezes você vai ser confrontado com uma situação como essa. Chega alguém para você e diz: olha, a gente tem que desenvolver uma nova feature para esse sistema. Você recebe um e-mail que tem vagas informações, por exemplo, aí nesse caso, dizendo que a gente precisa gerar essa nova funcionalidade, precisa gerar um relatório sobre a quantidade de publicações de determinados tipos que um professor tem na organização, por exemplo. Tá? Mas isso é uma informação relativamente vaga, então você precisa saber de mais coisa para poder proceder e de fato implementar essa feature e entregar ela aos seus usuários e clientes. Tá? Mesma forma, alguém pode chegar para você e dizer: olha, a gente tem que desenvolver esse novo sistema aqui. Certo? Ele vai ajudar os professores a gerenciar as turmas, mantendo as notas, as listas de alunos, né, computando a média final e por aí vai. Tá? Mas, de novo, é uma informação relativamente vaga, então a gente precisa ter mais informação para saber exatamente o que é que precisa ser implementado no sistema. E esse é o foco da engenharia de requisitos, ter um bom entendimento e documentar esses requisitos de forma adequada para que a gente saiba exatamente o que é de interesse dos usuários e dos clientes, tá? Então, a primeira pergunta a ser feita em busca dessas informações adicionais para que a gente possa realizar o trabalho, para que a equipe de desenvolvimento possa realizar seu trabalho, é entender quem são os stakeholders. Os stakeholders são as pessoas que vão estar interessadas no desenvolvimento do novo sistema ou da nova feature para um sistema existente. Então isso envolve desde os usuários, as pessoas que vão efetivamente usar o sistema, mas envolve também os clientes, que são as pessoas que não necessariamente vão usar o sistema, mas que elas vão pagar pelo desenvolvimento do sistema. Elas são responsáveis pelo desenvolvimento do sistema. Pode ter envolvido outras pessoas também, que não necessariamente vão usar o sistema, não necessariamente estão pagando a conta do sistema, mas que pode ter interesse no funcionamento daquele sistema. Então, isso são os stakeholders. Então, é importante entender quem são os stakeholders. Nesse exemplo do sistema de ensino, quem seriam os stakeholders? Tá? Então, certamente a gente tem os professores, porque esse sistema vai ser usado diretamente por eles, né? E eles vão gerenciar as suas turmas. Os alunos também, nesse caso, são interessados nesse sistema específico, tá? Porque eles vão receber as notas, ter notificações do seu desempenho ao longo da disciplina, né? E eles vão usar o sistema também para acessar as notas que foram fornecidas pelos professores. Os monitores também, nesse caso específico, eles vão usar o sistema porque, por exemplo, notas de correção de exercício serão fornecidas pelos monitores. E o coordenador da graduação. Aí depende de sistema para sistema, tá, pessoal? Então não tem como a gente dizer que para todo o sistema de gerenciamento de notas que alguém vem um dia desenvolver, o coordenador da graduação vai ser interessado nisso. Não necessariamente. Então depende de cada sistema. Então, nesse sistema aí em particular, que é uma demanda minha, que eu tenho interesse como professor, né? Então eu tenho interesse como usuário do sistema, tá? E quero trabalhar no desenvolvimento desse sistema. Então, para esse sistema eu não estou pensando em que isso vai ser útil ou vai ser usado pelo coordenador da graduação. O coordenador da graduação não vai ser um usuário desse sistema, ele é um usuário do SIGA, por exemplo, mas não exatamente desse sistema particular que eu quero definir para essa disciplina, por exemplo. Tá? Então, essa definição de quem são os stakeholders, isso daí depende caso a caso, sistema a sistema, e a gente tem que conversar com as pessoas que têm interesse, principalmente os clientes, para saber, olha, você que é cliente, que quer contratar o desenvolvimento desse sistema, tá? Quem você acha que vão ser os usuários desse sistema ou pessoas que tenham outros interesses.
Tá? E aí, a partir disso, a gente faz esse levantamento. Para outro tipo de sistema de gerenciamento de notas, solicitado por uma outra pessoa que não eu mesmo, aí sim o coordenador da graduação poderia fazer sentido para ela. Tá? Então é caso a caso isso daí. Além da gente saber quem são os stakeholders, isso é importantíssimo, porque a gente, sabendo isso, a gente sabe com quem a gente precisa conversar, a gente precisa saber o que esses stakeholders precisam que o sistema faça. O que é que eles exigem que o sistema faça? Que funcionalidades eles querem que o sistema ofereça para eles, certo? E não responder adequadamente essas duas perguntas, quem são os stakeholders e o que é que eles querem que o sistema faça, né, normalmente vai levar à perda de produtividade e qualidade. Certo? Produtividade porque você pode gastar tempo desenvolvendo um sistema que não é exatamente o que os stakeholders querem, né? E qualidade também por uma questão de princípio básico aí, por exemplo, de você na sua implementação, no desenvolvimento daquele sistema, você não considerar fatores de qualidade que são importantes para os stakeholders. Né? E em particular um fator de qualidade básico que a gente já viu é a corretude, que é o sistema faz o que é esperado que ele faça. Como é que eu, sem saber direito o que é esperado que ele faça, como é que eu vou entregar esse sistema? Então, perdas aí em produtividade e qualidade. Essa figura ilustra muitas vezes uma situação que acontece na prática, que é você quer fazer os requisitos, mas alguém chega e diz, né, não, olha, a gente está muito ocupado, a gente tem que começar logo a implementar, certo? A gente não tem tempo, certo, para fazer um levantamento adequado de requisitos. Isso, né, como ilustrado na figura, tem suas consequências negativas, né? Principalmente porque você, sem esse entendimento, né, vai demorar mais, como a gente falou, ter retrabalho ou entregar um sistema que não deixa os stakeholders satisfeitos. Tá? Então, obter e documentar respostas para essas perguntas, essas duas perguntas, quem são os stakeholders e o que é que eles querem do sistema, é essencial. Porque com essas respostas a gente consegue fazer duas coisas. Uma é validar os requisitos, que é ver se aqueles requisitos é realmente o que é desejado pelos stakeholders. Né? Porque nesse processo de a gente ouve dos stakeholders o que eles querem e a gente registra isso de alguma forma, mais adiante a gente vai ver como, mas a gente registra isso em algum tipo de documento, né? Tem essa transição aí entre o que está na cabeça do stakeholder, o que a gente entendeu e o que a gente colocou no documento, né? Então, apresentar esse documento como forma de validação é bastante importante, porque elimina erros aí de comunicação, de entendimento. Você tem entendido alguma coisa de forma diferente do que o stakeholder pensa. E também permite a verificação dos requisitos, tá? Que é você conseguir garantias de que o sistema implementado faz o que foi especificado no documento, certo? Então, a diferença aí entre construir o sistema correto, o sistema desejado, e construir o sistema corretamente, ou seja, o sistema ele está de acordo com o que foi especificado. Tá? Essa figura daqui, em resumo, ilustra um pouco mais esses conceitos e o processo como um todo, né? Então, se a gente vê aí nessa figura, no meio, em cima, a engenheira de requisitos, ela entrevista, ela observa o stakeholder no ambiente de trabalho, trabalhando, né? Um possível usuário do sistema trabalhando, entrevista ele para saber o que é que ele quer, entrevista clientes e outros interessados, né? E com base na informação que a engenheira de requisitos obtém, ela escreve, né? Ela especifica em algum documento, a gente vê aí na parte de baixo central da figura, né? Um documento de requisitos, mas podem ser também um esboço da interface gráfica ou de operações que você queira oferecer via interface gráfica do sistema. Então tem essa documentação aí que ela gera com base nas entrevistas e na observação.
Tá? E uma vez tendo esse documento de requisitos, agora subindo na diagonal para o canto inferior, para o canto superior esquerdo da figura, a gente tem esse processo de validação, que a gente mostra, olha, o que a gente entendeu sobre as suas necessidades, sobre os seus requisitos para o sistema, é isso daqui. É isso que você realmente tem em mente, e aí o stakeholder pode dizer, não é exatamente isso, nesse ponto aqui vamos fazer esse ajuste, ou ele, em outro ponto é exatamente isso. Tá? Esse processo de validação. E o processo de verificação é futuro, é após o desenvolvimento da implementação do sistema, né? A gente vê no canto inferior aí, direito da figura, a gente vê o código sendo escrito, e a verificação é realmente você constatar se esse código ele implementa o que foi documentado lá na especificação de requisitos. Tá? Então, uma vez tendo a especificação de requisitos, a desenvolvedora que está aí no canto superior direito, ela vai ler essa documentação, com base nisso ela vai implementar, escrever o código dela. Tá? Ou também às vezes a especificação, com muita frequência a especificação não é completa o suficiente, né? E aí o desenvolvedor, a desenvolvedora precisa entrar em contato com a analista de requisitos para tirar dúvidas e elaborar e entender melhor o que é que realmente precisa ser feito. Tá? Então esses dois conceitos principais. Validação é o que você contrastar o que está no documento e o que está na cabeça do stakeholder, e a verificação é a gente contrastar se a funcionalidade implementada realmente corresponde ao que está no documento. Certo? Então esses dois processos são extremamente importantes.